Olá, bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando o terceiro episódio da segunda temporada do Pode Com Gente. Eu sou Viviane, a Lúcia está aqui do meu lado. Lúcia, bem-vinda a mais um episódio. Obrigada, Vivi. Hoje estamos aqui uma do lado da outra, né? Vamos falar sobre comunicação entre gerações. A gente nunca teve tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. O que será que a sua farmácia ou a sua empresa precisa fazer para conviver ou para manter uma boa comunicação com todas essas gerações? E aí a gente tem dois objetivos: fazer com que essas gerações continuem comprando na sua empresa, consumindo os seus produtos, e também que essas novas gerações queiram trabalhar na sua empresa, porque se essa empresa, a gente falou isso no outro episódio, se for uma empresa muito ali dentro da caixa, que não está atenta a essas transformações, ela pode ter dificuldades para contratar, certo, Lúcia? Com certeza. E aí, uma geração acaba não tendo esse viés de uma aprender com a outra, né? Então, assim, quem tem a experiência, o expertise, vai estar complementando. O jovem mais inovador, né, vai estar ensinando e aprendendo. Então, acho que o grande desafio que a gente vai conversar hoje é estimular essa mais interação e menos julgamento. E eu quero até recomendar aquele filme O Estagiário. Verdade. Lembra? Muito que bom. Ele é, até esqueci o nome do ator, depois se eu me lembrar eu digo, ele vai para uma empresa e a chefe dele é muito jovem e ela tem que conviver com ele, que já está aposentado, então fica a dica, O Estagiário é um excelente filme. Muito Mas temos hoje uma coisa diferente aqui nesse episódio. Verdade, verdade. Já começou a gente uma do lado da outra, porque tem alguém, será? Por que será? Será? Temos pela primeira vez no Pode Com Gente um convidado, isso mesmo, um convidado que vai nos ajudar a entender como funciona a cabeça de tantas gerações ao mesmo tempo. Recebemos no Pode Com Gente Luciano Paiva, publicitário com especialização em gestão estratégica de comunicação e MBA em psicologia da propaganda e do marketing. Adorei isso aqui, até frisei. Psicologia da propaganda e do marketing. E marketing, brand and growth. Luciano tem mais de 20 anos de experiência em comunicação, marketing e publicidade, tendo atuado em diferentes nichos de mercado. Ao longo de sua carreira, tem desenvolvido novos projetos de comunicação e marketing com resultados qualificados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Adorei o convite. Engraçado que eu ouvi você dizer tudo isso. Quando eu escrevi, não tinha o mesmo som. É melhor você falando. Mas eu fiz umas pequenas mudanças para ficar num... Depois você manda para eu atualizar meu claro. Mando. É o carisma de Viviane. Muito obrigado pelo convite, Vivi, Lúcia. Nós que agradecemos. Adorei, estou aqui. Feliz da vida. Muito obrigado. Muito bom. Eu e Lúcia falamos desse tema na primeira temporada e a gente prometeu que agora na segunda a gente ia falar um pouquinho de comunicação entre gerações. Eu até anotei aqui que a gente tem até agora, 2025, são 5 gerações convivendo ativamente no mercado de trabalho, no consumo e na comunicação. E quando a gente fala de comunicação, de gestão de pessoas nas empresas, há de convir que é um desafio muito grande, tanta gente com mentalidades diferentes convivendo no mesmo ambiente. E aí a sua missão aqui, senhor Luciano, é nos ajudar a destrinchar um pouquinho como tem que ser essa comunicação. O que eu fiz para facilitar e o nosso público entender? Eu separei as gerações, colocando o nome da geração e o período aproximado em que essa geração está. E também coloquei algumas características de cada geração. E a gente vai conversando um pouquinho sobre cada geração, porque até eu me perco às vezes. Eu falo assim, geração tal. Eu falei, gente, mas que geração é essa? De verdade. qual período? De qual... Você tem essa... Não, e tem uma outra questão grande desafio, é que tem os colaboradores ali convivendo de gerações diferentes, e eles também lidam com um cliente que é de geração diferente. A relação líder-liderado, né? Então, às vezes, assim, é muito comum. Eu me confundo às vezes também, Vivi. Aí um líder mais jovem com o liderado, né, de uma... Mais velho. E aí, assim, o grande desafio é estreitar essa comunicação. Então, eu me confundo também. Qual é a sua geração, então, eu sou dona geração Lúcia? X. Muito bem. Eu tive que gravar. Ela X, sabe. Né? Aqui só tem X. Só tem X? A minha é X. A então, minha também é X. A gente então vai se entender muito bem, pelo menos isso. Já é um bom começo. E quando a Vivi falou sobre 5 gerações hoje convivendo,
A gente tem, na verdade, uma nova geração que entrou em 2025, que é a beta. A beta, ela não convive, mas ela consome já. Mas a beta é o bebê? A beta hoje tem 7 meses de idade. Nossa. Os bebês beta começaram a nascer no dia 1º de janeiro de 2025. Olha isso. Eles ainda não são, eles não compartilham o mercado, mas já compartilham porque eles têm demandas que os seus responsáveis, Z e as gerações pregressas, né, já tem que manter. Então, Sim. a gente já tem mais uma. São 6 gerações convivendo, 5 gerações consumindo. Muito legal isso. Muito legal. Mas você falou sobre a confusão entre as gerações. Falei. Quando uma começa, quando a outra termina. Falei. Isso é difícil isso. Mas porque... dá pra você conseguir, dá pra gente conseguir traçar algumas informações que dividem bem isso. A gente pode pensar o seguinte. A geração Baby Boomer, né, que começou lá em 46 e vai até 62 mais ou menos, 65 por aí, e depois dela vem a geração X e depois vem a geração Y, que é a Millennial. Na Y, a gente tem um corte porque muda o milênio. Entendeu? Bacana essa dica. Então, é verdade, a gente vai pro século XXI. A gente vai pro século XXI. Então, a que fica no século XX são as gerações pregressas. A Baby Boomer, X e a Millennium. E a Millennium está na transição para o século XXI, por isso que tem esse nome, inclusive. E depois as novas gerações. Então você consegue separar através dos milênios. Inclusive, a nossa geração, a geração X, que é a geração pré-internet, pré-digital, ela é a última do milênio, ela é a última do século e ela é a mais... está sendo a mais estudada ultimamente porque ela será, como a Vivi já falou em outros programas e a gente já conversou sobre isso, ela será a geração da economia prateada do futuro. Então a gente tem esse corte bruto de ser a última do milênio e a última do século para ser inclusive a geração que vai dar um impulsionamento no próximo pro final desse século. E a geração que ficou esperando o fim do mundo no ano 2000. Lembra? 2000 vai virar o ano, aquela contagem. Lembra dessa história? Vai acabar o mundo no ano 2000. Do bug, e sabe qual a sensação? Às vezes eu tenho uma sensação, assim, do quanto a gente viveu, assim, um mundo totalmente diferente, né? Desse mundo atual. E tem uma coisa muito engraçada em relação à nossa geração, que eu sempre leio, é que havia uma expectativa de que a gente estaria trabalhando menos nessa faixa etária. Então, assim, somos altamente produtivos, né? E eu fico sempre pensando nisso, assim. E a gente também tem que correr atrás de um prejuízo por conta dessa questão da tecnologia, né? Então, eu sempre fico me colocando ali tendo a empatia, né? Acho que quando a gente reconhece a nossa geração, a gente acaba tendo mais empatia com o outro, né? Os prós e os contras de cada geração. Foi isso que eu quis dizer. A gente tem tem uma coisa curiosa, por exemplo, o Baby Boomer, ele é a partir de 1946. E aí a gente se pergunta, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 40 a 45, não nasceu ninguém? Então, teve um represamento de natalidade muito importante naquela ocasião. Então, por exemplo, Europa, Japão, Estados Unidos, os países, né, os continentes que estavam mais envolvidos com a guerra, de fato represaram porque os pais dessas crianças que posteriormente nasceram, eles não sabiam o que aconteceria. O mundo ia acabar. Então, represamento absoluto. Quando essas crianças nasceram, a partir de 46, nasceram com a história da guerra, a história da dificuldade. E nesse processo, que foi, inclusive, as gerações, uma outra coisa para a gente ter em mente e conseguir se localizar no meio dessa confusão geracional, né, nessa coisa toda, é que, por exemplo, a geração, o Baby Boomer, ele é a geração do ser, a geração X é a geração do ter, para corroborar o que você acabou de dizer, que a gente seria mais produtivo, etc., porque a gente precisa ter mais. Criou-se essa ideia de que o X produziria mais e teria mais. E a geração do parecer, que é o milênio e geração Z, que não precisa ter, não precisa nem ser, ele só precisa de uma fotografia aqui para postar e parecer que é.
Que bacana. Então, é também uma Muito coisa legal interessante isso. que você pode colocar ali no entendimento de cada uma dessas gerações para você entender. Aí você começa a entender melhor como funciona a cabeça de cada um nesse processo aí de convivência, porque é um processo muito complicado. Nenhuma geração... Eu tô falando demais? Não, Não, eu tô assim, ó. Luciano, eu achei super didático isso que você absorvendo falou, essa divisão que você fez entre o ter, o ser e o parecer. Sim. Fica muito didático pra gente entender essa complexidade. Isso, porque né? é de fato Faz complexo. muito sentido. É de fato complexo. Mas peraí, a geração do Baby Boomer era do ter, Do ser. do ser. Isso, a geração do ser. Porque o Baby Boomer, ele não nasceria. O mundo ia acabar. Ia ser o Verdade. apocalipse atômico. Ele acabaria ali, apocalipse nuclear. Ele acabaria. Não teria, os bebês não teriam nascido, né? Esse represamento todo durante a Segunda Guerra não teria bebê. Acabaria. Então, esse grupo foi quando nasceram os hippies, com a sua cabeça mais voltada para o amor, principalmente nos países que tiveram muito mais confronto, né, físico, essa coisa de você olhar para as pessoas com mais amor, com mais empatia, liberdade. Foi exatamente pensando na vida que os pais tiveram, nas pessoas que morreram, entendeu? Nas coisas que não aconteceram naquele período, nas promessas que ficaram por vir e nunca aconteceram. Então, aí nasceu, foi a geração do ser. A geração do ser, o que é mais interessante, Lúcia, é que a geração do ser, ela não permitiu, por exemplo, que a geração X evoluísse no ser. Ela meio que deu uma diretriz para que a geração X, que é a geração do ter, fosse mais do ter do que eles mesmos. Eu vou explicar por quê. A gente vem de uma... Rapidamente, só para poder ilustrar, nenhum século começa na virada. Tá. O século XXI, ele não começou ali nos anos 2000, o século XIX não começou lá em 1900 e por aí vai. Porque a gente precisa... É igual fazer 40 anos, né? Você tem 39, faz 40, você não se sente com 40 no dia seguinte do seu aniversário. É um processo até que você perceba que você está naquela nova idade. A mesma coisa acontece com os séculos. A gente geralmente, o que a gente tem notado nos últimos 300 anos é um momento de ruptura no início. Por exemplo, a Revolução Industrial que aconteceu mais ou menos ali em 1820 até 1840. Foi na década de 20 do século XIX. O problema da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. 1920, entre 1917, né, 1914 a 1918. E a gente com a Covid agora em 2020. Então, se você vê, são 3 acontecimentos importantes que mudam a mentalidade em 3 séculos distintos. O que faz com que as pessoas que vivem o início desse século sejam muito particularmente responsáveis por quem vem depois. Aonde eu quero chegar? Nós, geração X, fomos influenciados pelos baby boomers, porque no início ali quando o baby boomer estava começando a ter os seus filhos, viver as suas conquistas, a gente aprendeu que o poder era vertical. Quem estava aqui em cima, antes da internet, quem estava aqui em cima era quem tinha informação, e quem tinha informação era velho. Era o avô, era o pai. Então, todo mundo que estava aqui embaixo, nós, pequenininhos, a gente precisava recorrer a quem estava aqui em cima. Professor, vendedor. Verdade. Todas essas pessoas detinham as informações... O conhecimento. Os conhecimentos que a gente precisava. A gente não conseguia fazer isso sozinhos. Ou a gente pesquisava nos livros, ou a gente recorria aqui, o que era mais fácil. Tanto que se você fosse comprar uma panela de pressão para dar de presente para alguém, você chegava na loja e perguntava, preciso de uma panela de pressão. A vendedora te chamava e falava, olha, temos essa daqui, essa é a mais barata e que tem mais saída. Você, tá bom, é essa que eu vou levar. Você não tinha onde ler, você não tinha nada. Então você dependia do conhecimento dessas não tinha pessoas. Google, E até não tinha das chat fontes. GPT para perguntar, para fazer nada. comparações para você. Só as a gente não tinha enciclopédias, nada. né? Eu lembrei das enciclopédias que Isso, eram a gente não dos tinha nada. professores. Então, como a informação, a gente só tinha uma fonte de informação, nós crescemos acreditando que essas pessoas aqui, elas eram os arautos
do conhecimento. Então, nós, geração X, só fomos entender que a gente podia ser melhor do que a geração anterior quando a gente teve os nossos filhos e pudemos fazer por eles o que não fizeram por nós. Não, mas aí que o negócio desandou todo, porque aí não tem mais a hierarquia, os nossos filhos acham que sabem mais que a gente, porque olha na internet, porque pergunta no Google, e aí não tem mais essa coisa de hierarquia, porque os nossos filhos querem mandar na gente. Isso é o século XX. Isso é o século XXI. Porque quando a gente rompe, por exemplo, o século e a internet nasce, a informação, ela começa a se tornar... Faz de novo esse gesto. Falamos no episódio anterior sobre a comunicação horizontal. É verdade. Falei sobre isso no episódio Verdade. Faz todo sentido. A comunicação, o posicionamento do conteúdo na vertical limita quem está embaixo. Com certeza. E quem não tem acesso a outras fontes de informação que nasceram no século XXI com o advento da internet. Hoje, isso até tem a ver com uma coisinha que você puxou no início, na introdução, que a gente vai chegar mais adiante. Hoje, a gente tem múltiplas fontes de informação que pegou esse velho aqui e tirou dele, por exemplo, a posição de arauto do conhecimento. Porque hoje, para fazer uma compra, o meu pai, que não entende absolutamente nada de tecnologia, pergunta para o meu sobrinho de 15 anos sobre um determinado produto. O meu sobrinho, ele escolhe o produto que ele quer, baseado no que o meu pai precisa, e meu pai compra o que ele quer. Sabe o que eu pensei, Luciano, te ouvindo? A gente pode citar marcas concorrentes, farmácia pode, né? Pode, ué. Então, a Raia tem essa questão da venda digital, né? A questão do aplicativo, que é um diferencial da marca. E aí, recentemente, eu fui numa droga Raia com a minha filha, que tem 28 anos. E aí, a gente pesquisando, ela disse, mas você já viu no aplicativo? Eu falei, não, Mari, eu vim aqui na farmácia porque eu quero... Não, mãe, mas você já viu no aplicativo? Aí eu pensei, mas como é que é isso? Vem pra farmácia e... Isso, você vê no aplicativo e aí você pode escolher a loja, você já escolhe aqui, você vai ali e pega. Gente, eu não entro mais na Raia sem antes olhar no aplicativo. Então, muito rapidamente, barato, né? Muito mais barato. E aí, mesmo que não esteja barato, eu fico muito tranquila do tipo, já pesquisei, já olhei no aplicativo. E eu achei isso tão interessante que eu sempre me coloco na família assim, tentando valer a questão da hierarquia, né? Eu brinco, falar uma família matriarcal, né? Eu fico tentando ali manter... Você tá aqui, né? Isso. Você tá aqui. Tá no meu discurso. Mas eu sou muito aberta ao que eles trazem. E a gente ganha muito. Da geração X. Essa é uma característica. A gente tem muito mais abertura do que, por exemplo, a geração anterior à nossa. E é um ganho, né, Eu Luciano? acho que a gente tem. A gente tem mais abertura, sim. A gente quer ouvir mais. Mas, de vez em quando, eu também me pego falando assim, olha só, Antônio, quem manda aqui sou eu. Você vai, a gente não quer abrir mão mesmo. Mas as novas gerações não entendem mais, Luciano, essa hierarquia que você está dizendo. E isso cria o caos nas relações, na comunicação, gera a comunicação com conflito. Fizemos um episódio de comunicação não violenta. As coisas se misturaram tanto que esses papéis, assim, eles se perderam. E tem hora que a gente não sabe mais o que a gente está fazendo. Tô quase fazendo uma terapia aqui. Não, mas faz todo sentido. Faz muito sentido, porque é um lugar... Porque é o problema de todo mundo, Vivi. Isso. Você tá falando de uma coisa que qualquer pessoa que estiver assistindo a gente vai entender assim, caramba, eu tô no mesmo lugar. Vai se identificar. Seja na família, né, Luciano? No exemplo que a gente está dando do contexto familiar, como na liderança, né, que eu vejo assim na área de gestão de pessoas, é muito desses conflitos. Um conflito básico, assim, falar rapidamente. Um atendente de medicamentos tem 20 anos de farmácia. Então, ele conhece, ele tem expertise, ele está ali dentro do ambiente de farmácia. E aí o farmacêutico é recém-formado. E aí o atendente diz o seguinte, farmacêutico, essa pessoa recém-formada, eu tenho, né, sou lá da geração X, né? Eu tenho 20 anos de balcão, eu conheço, né? E aí o outro diz, mas conhece, mas eu estudei farmacologia. E aí a gente vai criando essa aproximação, que eu chamo de convergir. Então, olha, quem é dessa geração que tem experiência, você tem todo um conhecimento, eu até brinco, eu falo como um piloto de avião, você tem horas de voo, né? Você quer um piloto que... é o primeiro voo dele ou um que tem horas de voo. Então, a experiência é muito válida.
E quem está chegando, você traz o frescor, você traz a inovação, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente ficar o tempo todo. Porque se a gente não faz isso, tem muito uma geração julgando a outra. Ah, esse aqui tem resistência à tecnologia. Ah, essa aqui é geração Nutella. Esse caminho não é legal, não é bacana. Ninguém ganha com isso, né, Vivi? E gera ali um conflito, né? Sendo que a gente pode... Faz sentido para você? Faz. Mas eu acho assim, as gerações elas têm peculiaridades e elas são diferentes, por exemplo, dependendo de onde aquele grupo nasceu. Então é óbvio que a geração Z, que hoje é uma geração que as pessoas... A geração Z, só para o pessoal não se perder, são os nascidos entre 1997 e 2012. 2010. 2010, tá. 2010. Porque da Z da Z até a Alfa, a Alfa é a partir de... Ou melhor, é 2009, porque a Alfa é a partir de 2010. Ah, tá. Vai até 2020. Então, o meu filho Antônio, que tem 12 anos, está na Alfa. Seu filho é Alfa. É Alfa. Seu filho é Alfa. E o seu filho, desculpa te informar isso agora. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O seu filho, ele tem mais conhecimento aos 12 anos do que você tinha, por exemplo, aos 21, aos 25 anos. Eu sei, ô Luciano, eu falo assim pra ele, Antônio, presta atenção, Antônio, na minha época, eu falo assim, na minha época eu não tinha... Ele já vem você com essa conversa de na sua época, pelo amor de Deus, ele não aguenta mais ouvir falar isso, porque eu fico o tempo todo querendo mostrar pra ele que na minha época não era daquele jeito. A sua época é agora também, né? Não, é agora também, boa. A gente vai tentando... Mas eu acho que a gente, como geração, falando sério, a gente como geração X, a gente teve uma boa capacidade de adaptação. Sim, que a minha mãe, por exemplo, que é boomer, não teve. A mãe do meu marido não teve, provavelmente os seus pais não tiveram. Nós somos uma geração que viveu uma ruptura muito grande, que é sair do analógico e ir para o tecnológico. Não, isso é fantástico. fantástico. No momento certo. E eu, por exemplo... No momento da curiosidade. Da curiosidade. Se passa um pouco, a gente ficaria meio boomer. Seria uma geração X boomer ali. Ia ficar uma coisa meio... Eu acho que a gente fez essa transição bem, que a gente conseguiu se adaptar bem. Eu tenho um amigo que ele é jornalista em São Paulo e ele é boomer. E eu tive uma conversa com ele, eu saí bastante impactada dessa conversa e triste dessa conversa. Porque ele já é aposentado e ele sentou na minha frente, a gente foi conversar e ele falou, Vivi, eu perdi o bonde da história, eu não me reinventei, então hoje ele é um jornalista que só sabe escrever textos. Ele não conseguiu se reinventar, ele não conseguiu. E ele tá pagando um preço alto por isso. Tá sendo engolido pela tecnologia. Tá sendo engolido e ele não consegue se reposicionar, ele ainda poderia trabalhar. E foi muito triste ver essa situação, mas eu também pensei, falei, caramba... É a questão da capacidade que a nossa geração teve de se adaptar, que a dele, que é um pouco mais velho, não teve. E que muitas vezes... não conseguiu virar essa chave. Sim, eu pensei, Vivi, eu ouço sempre muito isso na gestão de pessoas. É assim, eu me formei em 92, então eu tenho 33 anos de formada atuando na mesma área. E muitas vezes a pessoa, o que ela tem de idade, eu tenho tempo de formada. E aí uma preocupação recorrente, né, da geração X então as gerações, né, próximas vão tomar o lugar, né, desse profissional. Gente, tem lugar para todo mundo. Assim, a minha visão humanizada, né, tem lugar para quem tem. Agora é muito triste quando acontece o que Vivi falou, assim, a pessoa acaba perdendo, e eu vejo vários colegas também, consultores, eu trabalhei 12 anos no Sebrae, então assim, um foi para um segmento, outro foi para o outro, e nem sempre bem sucedido, e se perdeu pessoas graduadas, pós-graduadas, com expertise, com conhecimento, mas que em algum momento aconteceu, né? Então é um grande desafio também, né, Luciano? É um grande desafio. Se inserir. Mas da mesma forma que a geração Baby Boomer ela é a mais estudada do mundo, nós, geração X, seremos os mais aproveitados. Como assim? Para o mundo. A geração Z, ela tem ela é inapta, quase inapta ao mercado de trabalho. Ela é muito mais focada
no digital e é muito mais internalizada. Ela tem pouca facilidade de fazer, por exemplo, o que a gente faz muito bem. Porque a gente ali, no momento em que a gente sai da asa do nosso pai, baby boomer, informação é poder, né? Vertical. Sim. E tal. Quando a gente sai dali, a gente tem um pouquinho das duas coisas. A gente tem um pouquinho dessa coisa do aprendizado, por isso que a gente até dá muito valor a isso. Mas a gente também tem a cabeça aberta para entender que as gerações futuras, elas têm a oportunidade de trazerem coisas novas para que o mundo se torne melhor, né? A gente quer ter, eles querem parecer e a gente quer se perpetuar. Todo mundo quer se perpetuar. Eu acredito que o que vai acontecer é que essa inapetência pelo mercado de trabalho, essa falta de interesse pelo mercado de trabalho, vai fazer com que a gente consiga trabalhar por mais tempo. E a gente também vai ter uma vida melhor e mais produtiva por mais tempo. Se a gente for pensar, por exemplo, na época dos nossos pais e avós, vivia-se muito pouco. Verdade. E a cada década vai vivendo-se muito mais. Vocês acham que quando a gente tiver 70 anos... vocês estarão aposentadas e felizes, quietinhas em casa fazendo tricô? Eu de jeito nenhum. Também não. Sabe por que não? Porque a gente vai estar muito bem. A gente vai se sentir bem o suficiente para continuar produzindo. Então, a economia prateada, que é, na verdade, um eco de tudo isso que a gente vem falando, ela vai ser regida por todos nós. Muito provavelmente, a geração Z vai continuar inapetente para o trabalho, vai continuar desinteressada, e quem vai sustentar a geração Z, seremos nós, com filhos de 40 anos morando em casa. Não, mas isso é muito preocupante. Eu estava conversando ontem com uma amiga sobre isso. A sensação que eu tenho é que essa geração, que é a Z, que está aí de 13 a 28 anos, elas não suportam nada. Elas não têm estrutura para nada. Pavio curto. É pavio curto. No trabalho, por exemplo, a pressão não aguenta. Muda de cargo, sai de uma área e vai para outra, não aguenta, quer sair do emprego, quer pedir demissão. A gente aguenta muito mais paulada do que essas novas gerações. A resiliência, né? E aí a gente pensa o seguinte... A gente vai viver mais, a gente vai trabalhar, vai mais, mas a gente vai dar tchau e vai partir. Sim, Vivi. Mas a nossa geração vai acabar. E o que vem pela frente para a economia, pro planeta, pro mercado, para tudo, com essa nova geração? Como essa nova geração vai trabalhar? Eu quero colocar um ponto aqui na mesa. Hoje, quando a gente olha para... A Lúcia vai me falar isso, vai me dar certeza. Lúcia, hoje, quem está no balcão da farmácia é a geração Y, são os millennials. Sim. Que é a geração que vai de 29 a 44 anos. São os farmacêuticos, os balconistas, os perfumistas e os caixas. Então, é a geração Y que está trabalhando na farmácia. Essa geração Y, que prefere uma comunicação horizontal, que é informal e que quer agilidade, essa geração está atendendo o idoso, está atendendo o baby boomer. Está atendendo o idoso que vai cada vez mais à farmácia, que está envelhecendo e que está vivendo por mais tempo. Aí a pergunta é, para você que é o especialista, como deve ser a comunicação dessa geração Z que está atendendo a geração baby boomer no balcão da farmácia? Para que essa venda aconteça, para que esse cliente fique satisfeito, para que não haja ruído de comunicação, para que esse profissional da geração Z consiga fazer uma venda agregada para esse idoso, que às vezes não se sente ouvido porque precisa de tempo para falar, precisa de uma escuta diferente, porque o cara da geração Z, ele tá falando no celular e tá falando várias coisas e o idoso não consegue. Você tem que olhar nos olhos do idoso, parar de frente para ele, dar atenção. E essa geração é mais acelerada. O que vocês acham? E às vezes o idoso, eu também dou muito esses exemplos nos treinamentos, né? Ele se sente, pela geração dele, assim, invalidado na própria família. Então, assim, ele teve uma carreira, ele teve uma vida produtiva, mas por conta desse gap que você trouxe pra gente, né? Ele perdeu ali foi substituído. Foi substituído, excelente. E aí, muitas vezes, quando ele chega no balcão, ele quer um acolhimento porque ele não tem mais em casa, né? Porque quando tem uma estrutura familiar, né? Muitas vezes essa geração tem ali uma representatividade, uma evidência, né? E quando não, eles
se sentem muito perdidos, né? E eu acho que é isso que Vivi está falando. Eu acho que assim, quando você tem a geração Baby Boomer que tem suas características, você tem a geração X que tem as suas características e assim por diante. Essas características, elas são características de um tempo. A gente, enquanto transgeracional, porque o que na verdade acontece quando você é X ou Baby Boomer, é que você não para no tempo. Então, uma correção sobre que no meu tempo, não, o seu tempo é agora. Tá. Você é transgeracional, você Tá. não é Baby Boomer. Então você vive com características da sua geração X, você vive com características da geração Y, você vive com características da geração Alpha, vai ser da Beta e por aí em diante. Então, a gente absorve as características. A gente não só absorve as características, como absorve também os benefícios. Ou seja, a gente só vai viver mais porque estudaram e aí trouxeram pra gente vantagens evolutivas que vão fazer com que a gente viva mais. Treinamento. Se você quer que o Z atenda o futuro X, que vai ser o boomer de ontem, ou melhor, o boomer de hoje, você precisa treinar essa pessoa, porque ela tem um jeito dela, ela tem a dinâmica dela. Isso não pode ser aplicado no ambiente de trabalho, não para atender aquele grupo. Ela vai ter que ser treinada. Então eu acho que independente da geração X, P, T, O, a gente vai precisar ter mais treinamento para desenvolver essas gerações para atender aquele grupo. O grande problema é que agora, eu não sei se isso é um problema ou se é uma vantagem, agora a gente está exatamente no meio de uma grandíssima revolução. Lembra que eu falei sobre a Revolução Industrial em 1820, depois a Segunda Guerra e a febre espanhola em 1920, e agora em 2020 que a gente teve a pandemia, mais a entrada, né, da inteligência artificial, a gente está vivendo uma grandíssima revolução que pode fazer com que, por exemplo, lá na frente, você tenha um Z um pouquinho mais amadurecido, dono de ferramentas importantes no mercado farma, por exemplo, que faça com que ele tenha você como funcionária abaixo dele. Entendeu? Então, essa mistura, né, de gerações aqui, usando essa figura do século XXI de múltiplas fontes de informação e que algumas gerações não terão e outras terão com acesso muito mais fácil porque já nascem 3.0, 4.0, a gente vai ter, por exemplo, Z no lugar de X coordenando um grupo de funcionários que, entre eles, pode ter também, sei lá, um X aí com 60 e tantos anos, entendeu? Então, assim, treinamento. A gente não tem como impedir que as pessoas desenvolvam suas capacidades. A gente tem que treiná-las para que elas, dentro de um determinado mercado, façam o melhor para que todo mundo Eu gostei muito de ouvir isso, Luciana, porque assim, por ser a minha área de gestão de pessoas, né? O grande objetivo, quando a gente está na empresa, é ajudar a empresa a lidar com essa diversidade. E assim, eu super concordo com você. Um dos caminhos é o treinamento, que o treinamento é o que faz uma geração enxergar a outra com mais empatia. Porque a diversidade geracional é um dos fatores. A gente tem, exemplo, personalidade, crenças, valores. Então, assim, tá uma mistura. Movimentos sociais importantes, inclusive. Sim. Além de tudo isso, movimentos sociais importantes, que talvez a gente, do lado de cá, na nossa geração, a gente não consiga enxergar como é a dinâmica desse grupo dentre eles, entendeu? Então, assim, o treinamento, é por isso que é importante, Vivi, não ser da sua época. É por isso que é importante você ser de todas as épocas, a partir da sua, para que você entenda a posição de cada movimento social, para que você consiga incorporar isso na sua rotina, no seu trabalho. Para quando você... Porque é engraçado, mas é isso, gente. A gente tem velho e tem velho novo. Porque durante muito tempo você olhar... O que diferenciava... A gente é velho novo? Não, a gente é.
Eu sou. Eu sou. A gente olhava pra idade 50 anos. Eu tenho 50 anos, eu sou um velho novo. Você já tem 50? Eu já tenho 50. Luciano. Eu sou um velho Eu sou novo. mais velha que eu, 56. Eu tenho e Vivi vai 48. Então tá todo mundo ali. Se a gente somar e dividir por 3, vai dar igual pra todo tá mundo. ótimo. Porque eu sou um velho novo. Tá mesmo. Eu te dou 40. É mesmo. Obrigado, aceito. Nossa! É porque assim, quando, lá na época dos baby boomers, e quando a gente tinha nossos 15 anos, ali antes da revolução da tecnologia, da internet, a gente olhava pro mais velho e a gente identificava eles a partir de que símbolos? Eu tô fazendo uma pergunta pra vocês. Cabelo branco. Eram a quietude, né? Sair fora do mercado. Aquela necessidade. Porque hoje a gente não fala mais isso, mas eu me lembro da minha mãe e do meu pai aguardando ansiosamente pela aposentadoria. Exatamente. Hoje a gente não quer aposentar mais, até porque Não se a gente pode nem aposentar, falar isso. não pode. A nossa renda cai, a gente fica desesperado, Isso. faz previdência privada, tem medo da previdência social falir, é o desespero. Mas eu me lembro do meu pai e da minha mãe. A minha mãe minha mãe é professora do estado do Rio de Janeiro. A minha mãe se aposentou com 45 anos. Uma a minha velhinha. mãe Olha. parou de trabalhar com 45 anos. Eu tenho 48, eu tenho tantos projetos, eu não consigo imaginar. Você lembra da sua avó com 48 anos? Não, Que devia ser uma velhinha. eu não Aí, me olha, pra Eu você, lembro uma das mulher fotos linda, quando a gente jovem. olha. Sim. Eu, assim, até acho que a minha avó foi bem além. A minha avó é uma pessoa muito era uma pessoa muito fora da curva. Muito fora da curva. Inclusive, uma grande inspiração para mim, né? Muito da minha formação, inclusive, olha, vem da minha avó e não da minha mãe. Mãe, me desculpa, eu te amo, mas é verdade, porque eu fiz, inclusive, aquele... Como que chama aquele negócio dos bonequinhos que a gente faz? Constelação familiar. E ali eu descobri, aí eu entendi um monte de coisa. Só fugindo, mas voltando à questão de que aposentar muito cedo, parar de trabalhar muito cedo, respondendo a sua pergunta. Exatamente. Não, e até os então, memes, quando você... né? Que... Desculpa, pode ir. Não, eu lembrei de um meme que, assim, essa coisa da a mulher de 60 anos. Então, assim, eu esperei o período pra me aposentar como era antigamente. Aí, antigamente, a mulher ia parando, né? Ia lá fazer um tricô, um crochê. Aí mostra a mulher agora de 60 anos. Um mulherão. Sarada, um mulherão, Isso. né? Toda Exatamente. trabalhada. Por isso que a gente, quando a gente olha lá para trás, a gente identifica o velhinho era aquele de cabeça branca com aquela roupa de velho. Então existia o velho e o jovem. Hoje, do século XXI, né? Todo mundo aqui na horizontal, você tem aquele velho que não é mais velho, porque ele agora é um velho jovem. Ele não usa roupa que identificava o velho naquela época. Se ele quiser, ele raspa a cabeça, pinta o cabelo, e aí ele perdeu completamente essa identificação. Então, assim, você vai impedir que essas pessoas interajam transgeracionalmente porque elas estão velhas, se sentem velhas, e aí também nasce, acho que isso até é um tema para um outro programa, que seria essa coisa do etarismo e etc. Porque o etarismo nasceu exatamente disso, porque o jovem, quando olha pro velho jovem, quer que ele saia dali porque não cabe ali, mas isso está errado. Porque a gente que é transgeracional, que vem de trás e vai avançando, a gente pode usar o que tiver disponível de tecnologia e de, sabe, de tendência. A gente, a geração Z é uma geração de olho nas super tendências. Mas por que a gente X, que está olhando também para as super tendências, por que a gente não pode usar isso? Pode! Porque a gente vai durar mais tempo do que os nossos avós duraram, do que os nossos bisavós duraram. E essa troca, né, Luciano, que eu vejo assim, é o que dá o grande... que traz vida para todas as gerações, sabe? Vou dar um exemplo meu rapidamente particular. Assim, minha filha mais velha gosta muito de viajar. E aí ela começou a me provocar positivamente. Né? Porque eu gosto muito de trabalhar, tenho uma relação positiva com o trabalho. E aí ela começou, mãe, por que você não coloca essa sua energia, né, do trabalho em viagem? Gente, ela me provocou tanto que de 2 anos pra cá eu comecei a viajar mais e a gostar de viajar. Internacional. Tô internacional. Ela. Né? E aí vou ter que trabalhar mais, porque eu tô viajando mais, né, Vivi? Isso aí, mas vale a pena. Mas vale muito a pena. E foi através de um olhar dela. E eu disse pra ela, eu falei isso ontem, Vivi. Eu falei, Mari, eu quero te agradecer.
porque você me provocou muito positivamente. Ou seja, eu tenho muita energia e essa energia não precisa estar só canalizada. Então, esse envolvimento de uma geração com outra, o ganho é imenso se cada geração souber absorver, né, e não julgar. Eu fico muito presa nessa questão de não julgar, porque assim, em RH a gente vê muito isso. Tem experiência, não tem experiência, é jovem, não é jovem, o turnover é mais nessa geração, e aí eu fico sempre tentando trazer para convergir, né, no sentido, olha, não é só a diversidade geracional, tem outros fatores, né? A gente é muito complexo, né, ser humano. Você imagina, por exemplo, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, pode concluir, depois eu entro Você imagina, por tema. exemplo, alguém da geração Z, que hoje está com, sei lá, 22 anos, o entendimento absoluto de ferramentas de inteligência artificial. Talvez isso agora esteja engatinhando, mas isso vai chegar, por exemplo, no mercado farma e vai reger a administração do mercado. Quem vai fazer isso? O X mais velho, aquele X quase boomer? Não, vai ter que ser esse garoto. E aí, qual vai ser a relação desse garoto que detém as ferramentas que foram disponibilizadas horizontalmente, que inclusive se o X quisesse ele poderia ter acesso, mas ele não quis porque não era do tempo dele. Então, como é que vai ser esse Z que detenha as ferramentas necessárias, ferramentas tecnológicas necessárias para a administração de uma farmácia, por exemplo, de uma rede, por exemplo, ter embaixo do guarda-chuva dele, nos funcionários, alguém com 65 anos, que não é velho, porque é um velho jovem e que vai trabalhar até os 75, se ele for resistente, por exemplo, a ter alguém mais novo com poder. Então, verdade, a gente entra aí num... Eu quero levantar um ponto sobre aprendizado e desenvolvimento. Eu tenho essa preocupação porque tenho um filho de 12 anos que fica muito na internet e que vê vídeos de 30 segundos, 1 minuto no máximo. E quando o vídeo tem... eu falo, Antônio, vamos ver, quantos minutos... a primeira pergunta, quantos minutos tem o vídeo? 6. Tudo isso... Eu assisti uma reportagem da BBC, com uma repórter entrevistou uma neurocientista, não me lembro exatamente, mas alguma coisa assim, sobre os impactos da tela e desses vídeos muito rápidos no desenvolvimento e no aprendizado dessas gerações mais jovens. E eu não sei se eu estou errada, mas para mim é preocupante, porque ela diz o seguinte, que quanto mais a gente lê, mais a gente faz determinadas conexões cerebrais que vão nos desenvolver a capacidade de interpretar as situações do mundo. Sim. De fazer a leitura das situações do mundo. Cérebro é músculo, né? É músculo. Verdade. E ela diz que os vídeos curtos e os títulos das matérias no Facebook, você não abre a matéria, você só lê o título. Isso não está fazendo com que a gente tenha esse tipo de conexão neural. E isso impacta na capacidade que as crianças ou que os mais jovens têm de fazer essa interpretação das situações do mundo. Eles não conseguem desenvolver essa capacidade. Isso para vocês é preocupante? E pensando no mercado corporativo, no que as farmácias precisam, no que as empresas precisam, até que ponto essas novas gerações, essas duas últimas que estão vindo, até que ponto elas estarão preparadas para esse mercado de trabalho, para essas interpretações ou para essas tomadas de decisão, porque elas não têm paciência para nada. Como vai ser isso para vocês? Eu vejo assim, é um grande desafio, né, nesse sentido da conexão com as pessoas, né? Porque como você disse muito bem, então tem esse traço e tem uma questão mais da individualidade, né? E aí tem várias questões, até consequência disso, de realmente não querer se relacionar, né? Por esse excesso de tela. Então eu vejo assim, como um desafio
E aí eu gostei do que você falou do treinamento, porque tem questões que elas precisam ser ensinadas. Assim como a gente, na nossa geração, a gente aprende com a tecnologia, aprende com o novo, né? Eu venho do período que era transparência, passou para CD, passou para isso, agora é o game. Tudo que vem eu quero aprender, porque é esse contexto. Então, essa geração que está vindo, a gente precisa ensiná-los também qual é o déficit que a geração tem e como que a gente pode complementar essa questão que você falou da leitura, da conexão com o outro, de relacionamento, do social. Então, por exemplo, a gente sugere questões assim, ação de endomarketing, promove uma ação de bem-estar para ter o que a gente chamava de happy hour, para o funcionário ter ali um momento para que eles possam conversar. Lúcia, mas eles não conversam, eles ficam com o celular. Ajuda, a regrinha, gente, olha, meia hora aqui. As escolas proibiram o celular. Isso. Que bom, a gente tem né? Que então não tem celular mais nas escolas. Meia horinha sem celular, a gente vai ter que conversar, demonstrar interesse pelo outro, perguntar. Aí a geração vai chegando e pensa, poxa, isso é bacana. Porque eu posso falar de mim, é autoconhecimento, eu posso ouvir do Luciano, ouvir da Vivi, e aí isso vai conectando, tirando da tela e trazendo para as conexões, o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar. As duas estão falando de comportamento. Eu vou falar de neurociência, tá? Serei o advogado do diabo. Tá bom. O Homo sapiens tem mais ou menos ali 300 mil anos. Se a gente saísse daqui agora e fizesse uma viagem para o passado, talvez quando a gente chegasse a 300 mil anos atrás, a gente seria pouquíssimo diferente do que a gente é hoje. Muito pouco. Então, a gente evoluiu pouco de lá para cá, mas o suficiente para a gente ter essa cabeça hoje. Só que a gente não conhecia, por exemplo, os mecanismos que nos torna quem somos. Porque, por exemplo, em tanto tempo, a gente só tem aí de avanço tecnológico, né, avanço de fato disruptivo. A gente tem aí, sei lá, talvez 200 anos de acontecimentos, né, em sequência que transformaram a humanidade. A gente cresceu em 200 anos o que não cresceu em 200 e... Faz a conta, Vivi, que eu sou péssimo. Não, eu também não me pede pra fazer conta, não. 200 e poucos mil anos. Verdade. A gente cresceu em 200 anos porque a gente não cresceu em 200 e poucos mil anos. Então, assim, o que acontece é que com a descoberta e o crescimento das novas tecnologias, do vídeo, do crescimento da mídia, a gente se encontrou. O cérebro é preguiçoso e imediatista. Ele não quer fazer conexões, ele quer coisas que sejam fáceis. Ele não quer... Porque consome-se muita energia para pensar. Tem um livro muito bom sobre isso, Rápido e Devagar. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Esse livro é fundamental. Rápido e Devagar, do Daniel. Eu não lembro o nome do autor, mas eu tenho ele em casa. Eu vou olhar aqui no celular para falar pra galera. Já vou falar, pode continuar. E aí, o cérebro, por ser preguiçoso e imediatista, ele vai encurtar o caminho para chegar onde ele quer. Vídeos curtos é exatamente o que o cérebro precisa. Não adianta dizer para um garoto de 15 anos, meu sobrinho que tem 15 anos, não adianta dizer para ele não faça, porque ele está muito confortável nessa posição. Então, Rápido e Devagar, do economista, inclusive prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que morreu acho que ano passado ou retrasado. Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Eu já vou comprar, muito bom. Não conhecia. Eu tive aula com ele no MBA. Nossa. Não ele pessoalmente, mas uma aula gravada com ele que foi assim impressionante. Mas eu não vou deixar meu filho ouvir você falar, não, porque você tá eles falando. Não podem. Meu filho não pode ouvir, senão ele vai usar isso contra mim. Episódio 3 não pode assistir. Então, o cérebro, por ser imediatista e preguiçoso, e a gente por ter encontrado a nossa maior vocação, que é a mídia, o vídeo, porque o olho é uma ferramenta refinadíssima para esse tipo de coisa. Então, olha só, encontramos a nossa vocação, o cérebro não é culpa de ninguém, o cérebro é preguiçoso e imediatista. Ficou feliz? Tá feliz. A única coisa que a gente pode fazer sei lá, entregar fazer diferente, treinar de novo. Chegamos aí de novo no treinamento, na educação, porque a gente precisa fazer com que a pessoa
tente perceber a vida de uma outra forma. Reaprenda. Através da leitura, Perfeito, reaprenda. Que não perfeito. seja tão fácil, não seja tão fácil pegar um conteúdo e aquele conteúdo durar 30 segundos, 1 minuto e ele conseguir a introdução, o desenvolvimento e o ápice final em 1 minuto, 5 minutos. Porque não dá para chamar um garoto de 15 anos, adolescente de 15 anos, para assistir um vídeo, um filme de 2 horas. Inclusive, os streamings já têm uma sessão de vídeo de 90 minutos. Tem. Uhum. Pra Eu já observei. Para você sentar lá sabendo que em 90 minutos aquela agrura vai acabar. Aquela função vai acabar. Entendeu? Porque eu adoro filme longo, assim. Quando fala, o filme tem 3 horas. Também gosto. Eu fico, então, pô, deve ser ótimo e que seja devagar, porque eu quero aproveitar isso. Mas eu não vou conseguir fazer isso com meu sobrinho. Vamos colocá-los para assistirem E o Vento Levou. Não vai Outro dia eu assisti Imagina. de Eu novo. acho que nem eu assistiria, sabia? De novo. Não, eu assisti de novo com meu marido, O Vento Levou. Simplesmente a gente colocou, tava lá passando. Eu vi até o final, eu fiquei impressionada. São 4, Falei, quase 4 meu horas, Deus, né? como as coisas mudaram. Eu acho que essa dinâmica também da informação, a maneira de passar a informação, traz pra gente também uma certa preguiça de acessar, por exemplo, conteúdos mais antigos assim. Vivi, eu acho que eu não assistiria. Eu assisti. Tem que ter um esforço, né? Eu gosto que dessa ter. palavra. Mágico de Oz também, eu tentei assistir o Mágico de Oz de novo, eu não consegui. Eu desisti. Eu deu uma adoro, cansada, né? me deu uma cansa. Eu falei, tá muito arrastado, não quero. Me deu um nervoso, eu levantei. Mas O Vento Levou, eu consegui. Talvez tenha alguma coisa também relacionada com a sua, uma memória afetiva que Também, te manteve é. ali. Então, tem várias, né? Eu São acho que eu várias até, coisas. nem vou entrar no detalhe, mas eu acho que até sei qual é essa memória afetiva. Essa coisa da terra, de onde eu vim, da minha avó, tem que isso, tinha muito sítio. pode ser. E a minha avó que era ali, que levantava, que tirava tudo dali. Eu acho que tem, realmente pode E ter a a ver. força dela, né? Da É. protagonista. É. Mas eu acho que é isso. Então, eu acho que tem que treinar. A gente vai ter as pessoas inclinadas com as suas inclinações, e a gente não pode lutar contra isso. O que a gente tem que fazer é oferecer um caminho que seja convergente, por exemplo, com aquela personalidade, para tirar o que há de melhor. E assim, as gerações anteriores, elas têm pouca paciência com quem está adiante, com quem está vivendo, por exemplo, as suas... os avanços de acordo com o seu próprio material. O seu sistema orgânico está todo adequado para esse momento. Impor. O que eu acho mais cruel, Luciano, é que é o grande desafio, é que se a gente tentar impor, seja no âmbito familiar... Tiro no pé. Sabe, não é uma estratégia bacana. Então, assim, é muito desafiador, é o que Vivi trouxe, né? Mas tem que ter esse olhar para o que ele está trazendo. Não dá pra brigar. Isso. Não dá pra gente Tem até a ver com lutar o tema contra. que a gente falou antes. Não dá. Sim. A gente tem que se adaptar. É a questão, de novo, da adaptação. O que eu sei é que o varejo, por exemplo... as farmácias, o varejo em geral vai atender idoso, boomer, X, millennial, tem que atender todo mundo e agradar todo mundo. Para um atendimento mais lento, para outro um atendimento mais acelerado, para um é o olho no olho, para outro é o aplicativo. Eu cheguei na Drogazil outro dia, vou falar porque foi legal, o atendimento foi bacana. Cheguei e falei, olha, fui na outra rede ali, essa eu não vou dizer o nome, e eu compro com vocês, todo mês eu compro o mesmo protetor solar da Vichy pro meu rosto. Só que lá tá mais barato, mas eu compro com vocês todo mês. Ela falou assim pra mim, entra no aplicativo, vê quanto que tá. Eu acho que tá mais barato que aqui na loja. Você vai comprar aqui agora e em 10 minutos você retira aqui no balcão comigo. Pois eu fiz isso, eu entrei ali no aplicativo, comprei mais barato e em 5 minutos eu retirei no balcão. Exatamente isso. A geração Z, ela faz compras pelo app. A geração X, ela faz compras pela web, pelo computador. A geração Z prefere o celular. A geração Y prefere o computador. E a nossa geração, ela ficou nesse lugar aí, de um pouco de loja, um pouco eu me identifico muito com o que você está falando. Eu também. E um pouco de e-commerce. Não é possível que o varejo não olhe para isso e não venha já fazendo os esforços que ele vem fazendo há mais de 10 anos de ter ser omnichannel, né, que a gente chama em marketing, de ter vários canais para que cada um
desenvolva o seu processo de compra através daquele lugar que dá mais conforto para ele. O Farm, ele entrou um pouco tardiamente nessa transição, porque como é um mercado muito regulado, tem muita norma da Anvisa, Vigilância Sanitária, essa coisa do comprar o medicamento pela internet, isso chegou um pouco tarde. Outros varejos, os eletrônicos, moda, isso foi mais rápido para essa transição do físico para o digital. O Pharma, ele veio fazendo esse movimento há menos tempo, digamos assim. Mas eu acho que está fazendo bem. Sim, as grandes redes, por concordo. exemplo, já despontaram, e eu percebo esse movimento nos pequenos, nos independentes, que migraram para o marketplace. Porque se eles não podem ter o próprio e-commerce, eles foram para o marketplace, apesar de reclamarem muito do percentual que o marketplace cobra, e da concorrência, e não dá visibilidade. Enfim, tem uma série de questões que o independente, que ainda é a maioria no Brasil, sofre um pouco para essa transição do físico para o digital. Mas eu acho que o segmento está indo bem. Nessa questão dessa transição e de atender, de ser omnichannel, de atender a todos os públicos por todos os canais disponíveis. Importante que você compre no aplicativo, receba em casa, mas se precisar você retira na loja. Você compre na loja e não tem, aí você pegue numa outra loja, ou então receba em casa depois. Essa dinâmica de negociar e você ter acesso à mercadoria, ela hoje é fundamental, não tem como fugir. Mas assim, não esquecer da humanização, né? Porque a gente sempre fala dos vários canais, e ao mesmo tempo, quando o cliente, independente da geração, muito boa a sua observação, se sente perdido, né? Ele precisa validar uma informação, ele precisa da pessoa, né? Ele precisa do atendimento humanizado, da pessoa gentil, rápida, né? Então, acho que a gente é nesse ponto que as grandes redes, muitas vezes, perdem um pouco, assim, porque tem essa agilidade, como Vivi disse, da digitalização mais rápida, e de repente você vai numa loja, sei lá, que tem numa farmácia, tem 200 metros quadrados e tem 3 colaboradores. Aí tem o do aplicativo, tem o presencial, tem o idoso. Eu observo muito isso, a parte da área humana, né, que é a minha área. E aí você vê as pessoas, o cliente chegando, se sentindo perdido, olha, conta 3 profissionais, o farmacêutico, com o atendente e a operadora, né, da perfumaria, que também é do caixa. O cliente vai embora, né? Porque ele não concebe, aí isso vai demorar. Quando você já comprou pelo aplicativo e foi buscar, você não pode ir embora. Você vai ter que se submeter àquele maltrato ali, porque você já comprou. Eu digo e o que é fila única, o que é a fila de quem comprou pelo aplicativo, né? Eu digo isso porque, assim, a gente acabou viciado, rapidamente, Vivi, a gente acabou viciado na compra facilitada. E a compra pelo aplicativo, ela tem desconto. Chega até 30%. De fato, assim, não vale a pena comprar no físico. Só que, por exemplo, se você mora muito perto do lugar da marca, né, que você fez a compra, que tem uma loja ali na esquina da sua rua. Sim. E aí você sabe, por exemplo, que a entrega é R$ 9,90. E está no caminho do metrô, por exemplo, você vai deixar para pegar isso quando você estiver indo ou vindo de algum lugar. Você economizou R$10, você está no caminho, então você passa lá e pega. Não exatamente comprar e receber em casa. Eu faço compra a semana inteira. Acabou o shampoo, eu compro. Ou melhor, o shampoo está acabando, eu lembro, compro, deixo na farmácia. Acabou, sei lá, eu tomo um remédio para controlar meu colesterol, ó, tá vendo? Sou X. Colesterol. Sou X. Eu tomo remédio para controle do colesterol. Então eu vou lá, já sei que o remédio está acabando, compro, deixo lá na farmácia. E aí quando eu chego para pegar, aí tipo sábado, depois do treino, eu vou à farmácia e digo para ela, eu vim pegar o produto que eu fiz compra pelo aplicativo. Ah, tá bom. Comprou quando? Comprei segunda, comprei terça, comprei quarta, comprei quinta, comprei Olha, sexta. interessante. Tá no nome de quem? Luciano Paiva. Aí ela vem com aquele monte de sacolinha, me entrega. Isso pra mim é a mesma coisa que se eu abrisse a porta do banheiro, eu moro sozinho, mas se eu morasse com alguém, era tipo assim, fulano, pega o shampoo pra mim no armário. Essa facilidade... A praticidade, né? O dinamismo. E é mais barato. Gente, não tem como você não se sentir seduzido
por algo que vai facilitar a sua vida e além de ser mais barato e ainda você ainda tem ponto no cartão de crédito ali, Sim, entendeu? otimiza o seu tempo. Otimiza, é maravilhoso. Meus bom, queridos, muito o nosso bom. tempo acabou, infelizmente. Eu Ah, sei que que a gente pena. ficaria aqui, ó, conversando, mas a gente precisa encerrar. Luciano, muito obrigada. Gente, eu agradeço, adorei. Eu quero trazer mais convidados aqui, Lúcia. Verdade, Se quiserem Vivi, mais, super se quiserem me apoio. convidar mais, eu aceito. voltar mais Vamos vezes. pensar numa pauta para a próxima temporada, Luciano. Aí você vamos, tô volta e a dentro, é gente só me conversa. convidar, Lúcia, obrigado. Muito bom, Obrigada seu a conteúdo você, é muito bom. te ouvir. Né? Acho que a gente exercitou aqui um pouco essa a opinião do outro a respeito. E você trouxe, assim, falou sobre o tema de uma forma muito didática. Então, eu fiquei te ouvindo. Mas foi muito bom, A gente não excelente. se aprofundou muito, mas acho que deu para entender mais ou menos. Mas para quem está ouvindo a gente, acho que contribuiu muito, situou a gente bastante. Parabéns, Luciano. Obrigado. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, comente aqui sobre essa coisa de gerações na sua farmácia, quantas gerações ali estão convivendo, quais são as suas dificuldades, como você está resolvendo esses problemas, esses conflitos, esses desafios todos, e compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos, isso é super importante. Muito obrigada, a gente se vê no 4º episódio. Tchau, tchau.